Salve, salve galera do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam excelentemente bem. Vamos aí hoje falar um pouquinho do conteúdo do PET 1 de 2021, a nossa primeira semana de estudos do nosso plano de estudo tutorado, que é o nosso PET, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação. Sou o professor Michel, professor de Geografia, e como já foi anunciado aqui no canal, tenho o objetivo de estar aí ajudando vocês, auxiliando vocês nas atividades do PET. Claro que isso não impede que nós venhamos aqui trazer outros temas fora do PET, mas eu acho que é uma iniciativa bacana, porque nós entendemos, nós como professores sabemos a dificuldade aí que é às vezes para o aluno estar estudando remotamente à distância, tá bom? Então nos próximos minutos gostaria de contar com a atenção de vocês, porque estaremos explicando tanto o conteúdo, a matéria, quanto também um esboço das atividades. Muito bem, o tema dessa primeira semana é justamente sobre a globalização e fragmentação. Os conteúdos relacionados, vamos falar de capitalismo, blocos econômicos, comércio, tecnologia, integração, produção, comunicação e transportes. Vamos lá, gente. O tema globalização, ele foi abordado com vocês lá no nono ano passado. O termo globalização, ele é um tanto complexo para que nós achemos um conceito, frases que definam de forma fixa, de forma concreta, o que é a globalização. A globalização, nós podemos entender ela como um processo de integração cultural, integração econômica, integração em termos de tecnologia. O que é integração? Integração é quando há uma ligação, certo? Há uma ligação entre partes de um todo, ou seja, essa integração ela ocorre entre pessoas de diversas partes do mundo que ficam ligadas, interligadas, integradas através da economia, através da cultura e através dos meios tecnológicos. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui da globalização. Antes de eu dar um exemplo claro aqui da globalização, vale a gente lembrar aí que teve um cara muito famoso, um geógrafo que foi top de linha, ele já não está mais entre nós, que é o Milton Santos, que ele foi aí um dos maiores, se não podemos dizer o maior geógrafo de todos os tempos, e ele falou aí bastante sobre a globalização, Inclusive ele tem uma obra consagrada chamada Por uma Nova Globalização. Então, Milton Santos ele trata essa questão da globalização, e ele até fala também, ele até está citado aqui no PET, sobre a revolução técnico-científico-informacional, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Então Milton Santos ele fala muita coisa bacana, Milton Santos fala de paisagem, Milton Santos fala de globalização, e vamos também falar de paisagem dentro da globalização. Nós vamos falar e vamos entender que a globalização ela veio para ajudar, mas ela veio também trazer muitas desigualdades para a sociedade, para a humanidade. Mas vamos aí em parte, tá? Só citei o Milton Santos aí, pode pesquisar lá, Milton Santos. Ele tem algumas entrevistas dele também no YouTube, entrevistas mais antigas, Ele foi um professor emérito, na Universidade de São Paulo. Ele era baiano, ele fez história, durante
período militar ele foi para a Europa e lá ele estudou mais. Então, enfim, o Milton Santos foi um cara fora do sério, fora do comum. Mas vamos voltar aqui então. A globalização, por exemplo, quando a gente fala de economia, antigamente, cada lugar, cada porção do planeta tinha ali a sua economia própria. Os preços não eram tabelados, os preços não dependiam, por exemplo, de um outro país, de um outro local. Cada um colocava o preço na sua mercadoria da forma que queria. Hoje não. Hoje, por exemplo, se há um problema lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, naqueles países produtores de petróleo, lá na Ásia, o que acontece? Esses países lá, se eles têm algum problema lá na produção do petróleo, o reflexo desse problema lá, ele vem aqui para o Brasil, Argentina, Equador, Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, a economia hoje é globalizada. Hoje nós temos duas grandes moedas aí gigantes, né, que são influenciadoras no preço de tudo. A primeira delas é o dólar e também o euro. O euro que domina praticamente toda a Europa. E o dólar, né, o dólar americano dos Estados Unidos, que ele é o regente da economia global. Então o que acontece? Não adianta nós pensarmos que hoje tem como se fazer uma economia fechada. Igual existe país igual a Coreia do Norte, tenta fazer uma economia fechada, mas a economia, se ela não for globalizada, ela entra em um colapso profundo. E esse colapso profundo, ele gera uma decadência muito forte, desemprego, inflação, muitas coisas complexas que um país entrar nesses problemas, dificilmente ele vai conseguir se recuperar. Ou se recuperar, vai demorar um bom tempo para ele voltar, digamos assim, nos trilhos. E nós temos também a questão da globalização no sentido da cultura. Por que o sentido cultural? As grandes marcas de grifes, por exemplo, lançam uma moda lá na França, lançam uma moda nos Estados Unidos. Rapidinho essa moda já está chegando onde? Aqui no Brasil. Essa cultura é a cultura da moda, é a cultura da beleza, é a cultura, por exemplo, no sentido de músicas. Vocês podem ver que as músicas em inglês, né, são as que fazem mais sucesso. Então uma banda faz sucesso lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, daqui a pouco ela já se projeta para todo o planeta, né? Nós vemos aí alguns sul-coreanos também, né, fizeram muito sucesso aí nos últimos anos. Então, assim, essa questão cultural na globalização, porque a globalização é o quê? É um processo de integração, é um processo, eu até costumo dizer nas minhas aulas, que a globalização é o encurtamento das barreiras, das distâncias, das fronteiras, né? Então, quando a gente parte aqui para um outro ponto, que é a revolução técnico-científica informacional, não vou alongar no assunto para não deixar o vídeo muito grande, mas nós tivemos aí os processos e as etapas da Revolução Industrial, que começa lá na Inglaterra, né, há muitos anos atrás. Então nós temos lá aquele processo lá da Revolução Industrial, que revolucionou a produção de tecidos. Aí depois, né, foram surgindo ali os trens, as máquinas a vapor, etc, vai evoluindo. A gente chega agora no período aqui da Revolução Informacional, a partir da década de 70. O que essa Revolução Informacional ela trata? Ela trata da questão do avanço da tecnologia, especialmente o avanço da tecnologia dos transportes e da informação. Por que da informação, da comunicação? Porque
O que outrora demorava meses para que ficasse sendo conhecido uma informação, algo assim, hoje é a coisa instantânea, através do WhatsApp, através do Facebook, através das redes sociais, dos aplicativos. Por quê? Porque passaram a existir o quê? Os satélites, investimento na área de tecnologia da comunicação, que hoje possibilita a informação chegar de forma tão rápida para nós, né? Na época lá de 1970, um dos grandes trunfos aí das empresas de comunicação foi justamente a telefonia, que desenvolveu muito naquela época, não igual hoje, mas na época já existiam ali os telefones que substituíram os meios mais arcaicos, mais antigos, né, de comunicação. E também aí quem comanda todo esse processo hoje, que é a nossa chamada informática, né? A criação, desenvolvimento aí de computadores que vão desenvolvendo aí cada dia mais o setor de produção, o setor de serviços, todos os setores de produção e serviços que são prestados à humanidade. A maioria deles está ligado ao que? Justamente à internet, tá bom? Vamos lá então, prosseguindo. Nós temos também a seguinte frase: a globalização constitui o estágio máximo de internacionalização, amplificação em sistema mundo de todos os lugares e todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Vamos lá. Uma empresa hoje, ela pode ter a sede, por exemplo, no Brasil, e ela ter filiais por todo o mundo. Vamos dar um exemplo, Coca-Cola. Vamos dar um exemplo, Volkswagen. Dois exemplos mais simples aqui. Coca-Cola é dos Estados Unidos. Onde você vai, qualquer lugar, aonde você vai, você encontra Coca-Cola, certo? E ela começou lá nos Estados Unidos. É um processo de globalização, de internacionalização. Essas empresas que ela saiu lá do lugar dela, dos Estados Unidos, e foi expandindo para o mundo. E nós temos aí o exemplo da Volkswagen, que eu falei, é uma empresa alemã. Olha, a Volkswagen é tão popular, onde qualquer lugar que você vai encontrar um carro da Volkswagen, seja o Gol, seja o Jetta, seja os carros dos mais simples aos mais luxuosos, você vai encontrar um carro da Volkswagen. Tá vendo então como que funciona esse processo de globalização, né, e o processo de internacionalização das empresas, que elas vão se tornando cada vez mais internacionais, saindo das suas fronteiras para conseguirem conquistarem novos mercados consumidores. Vamos agora falar um pouquinho aqui das atividades, tá? Em plena era de globalização, mais da metade do gênero humano jamais discou um número de telefone. Isso daqui foi um pronunciamento, uma fala do vice-presidente da África do Sul, no ano de 95. Então ele fala o seguinte, que mais da metade do gênero humano, naquela época, nunca havia feito uma ligação telefônica. Há mais linhas telefônicas em Manhattan, nos Estados Unidos, do que em toda a África ao sul do deserto do Saara. Veja bem, essa declaração aqui do vice-presidente sul-africano, ela mostra uma questão de desigualdade, uma disparidade muito grande entre aqueles que tinham acesso à tecnologia e à comunicação e informação e aquela parcela da população mundial que não tinha acesso ao telefone, por exemplo. Você vai ler as 4 alternativas de A a D e vai responder a questão correta, tá? Você vai falar aqui qual que é a questão correta de acordo com a fala aqui do vice-presidente sul-africano. O nível de vida
das populações e o grau de desenvolvimento tecnológico nos países explicam a desigualdade, a desigual distribuição da rede da internet, né? Nós sabemos aí que até no Brasil mesmo existem lugares em que a internet ainda está caminhando a passos lentos. Tem lugares que a pessoa quase que pensou, quase por telepatia, né? A internet já funciona. Então imagina isso no mundo. A cybercultura é universal e constitui um instrumento de massificação e construção de uma identidade cultural global. Cybercultura é quando as pessoas elas têm acesso à cultura através da tecnologia. Então você hoje entra aí em qualquer rede social, qualquer plataforma, no Google você já vai automaticamente ter acesso a um tipo de cultura, que seja ela musical, que seja ela jogos, que seja ela, são vários tipos de cultura, né, que se torna universal e constitui um instrumento de massificação. O que é massificação? Essa massificação quer dizer que pessoas e mais pessoas vão aderindo àquela cultura, àquele costume e vão fazendo com que esse processo de identidade cultural deixe de ser local, deixe de ser nacional e passe a ser uma identidade cultural a nível global. Fluxos de informação telefônica não devem ser confundidos com infovias que têm uma distribuição mais igualitária no mundo. E os custos de conexão virtual são mais elevados nos países ricos que nos pobres, o que explica a sua desigual distribuição. Você vai ler e você vai ver o que tem aqui a ver, o que está totalmente relacionado à frase aí do vice-presidente da África do Sul. Você vai ver aqui uma composição, né, que tem por título Globalização, o delírio do dragão, e você vai assinalar, você vai marcar a alternativa que se adequa mais a esse texto aqui, a essa composição. Globalização é a falsa noção do que seria integração. Com todo respeito à integridade e à dignidade de cada nação, é o infeliz do grande capital. Lembre-se, gente, que esse capital aqui, ó, ele não é capital de país e estado, não. Esse capital aqui, ele tem a ver com, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ele tem a ver com din-din, tá? Com dinheiro. O poder da grana internacional, que faz de cada país apenas mais um seu quintal. É o poder do dinheiro movendo o mundo inteiro. E agora, ricos, cada vez mais ricos e metidos, pobres, cada vez mais pobres e falidos. Globalização, o delírio do dragão. Olha só, nessa composição aqui da tribo de Já, nós percebemos que essa globalização que nós tanto ouvimos falar, estou dizendo segundo o que nós lemos aqui, tá, gente? Segundo o que está aqui, essa globalização ela mais atrapalha do que ela ajuda. Ela mais causa o problema da desigualdade, o problema do empobrecimento dos pobres e o enriquecimento dos ricos do que causar uma igualdade. E uma coisa interessante também, não sei se vocês notaram, que ao ler aqui eu prestei atenção nesse detalhe, o poder da grana internacional que faz de cada país apenas mais um seu quintal. Ou seja, isso daqui mostra que os países eles vão perdendo a sua nacionalidade, eles vão perdendo a sua identidade, eles vão perdendo a sua autonomia econômica. Por quê? Porque o dinheiro internacional, as relações internacionais, essa globalização na economia vai trazer o quê? Uma nova onda de imperialismo. Só que esse imperialismo ele não vai ser igual ao imperialismo
Lá da época lá da Inglaterra, não. Vai ser um outro tipo de imperialismo, mas existem países que dominam, de fato, outros países que são mais pobres e que têm menos poder econômico e muitas vezes menos poder tecnológico. Então vocês vão analisar esse texto e vão pegar aqui, ó, e vão marcar uma dessas alternativas. Não vou ler uma por uma, porque senão vai tomar muito tempo. Agora vamos falar aqui do David Harvey, que foi um geógrafo que fez muito sucesso e faz muito sucesso pelo a forma que ele aborda aí a questão urbana, a geografia urbana. Então, nós vamos ver aqui, ó, que a diferença, como que o mundo ele foi tendo a sua, com esse processo de globalização, como que ele foi mudando toda a sua dinâmica. Porque veja bem aqui, ó, no ano 1500 a 1840, o David Harvey ele considera o seguinte, ó, que nesse período a velocidade das carruagens, das formas de transporte não passavam 16 km por hora. Já, ou seja, uma pessoa para sair do Brasil e ir, por exemplo, para os Estados Unidos, ela demorava uma eternidade, né? Já de 1850 a 1930, já começaram a surgir as locomotivas, ó, que chegavam ao quê? A 100 km por hora e barcos a vapor a 57 km por hora. Olha a diferença que era aqui. Então o que acontece? O mundo ficou mais pequeno, não ficou? Porque a velocidade para locomoção aumentou. Na década de 50 já surgem os primeiros jatos de passageiros que chegavam a velocidade de 640 km por hora. O mundo fica mais pequeno. A pessoa que demorava uma eternidade para sair do Brasil para os Estados Unidos, ela já chegava lá, ó, muito mais rápido. Olha a velocidade. E a partir aqui da década de 60 surgem aí os jatos, né, os aviões que chegam a mais de 1000 km por hora. Aí que o mundo fica pequeno mesmo, né? O mundo fica super pequenininho, porque a tecnologia avançou, os meios de transporte avançaram. E aí o David Harvey ele fala muito sobre isso, desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de telecomunicações. Então, vocês vão analisar aqui o que é um assunto abordado nessa figura. Nós já falamos, né? O que é um assunto abordado nessa figura? Quais são as principais consequências desse avanço tecnológico presente no cotidiano? O que acontece com esse avanço aí dos meios de telecomunicação e os meios de transporte? O que mudou? Quais são as consequências positivas que existem no mundo hoje? E também vamos apontar as consequências negativas. E quando fala consequência, fala tanto positivo quanto negativo. Aqui nós temos a questão número 4, que você vai marcar V ou F, né? Aqui nessas sentenças, né? Vamos dizer assim. E depois vocês vão fechar aqui embaixo para conferir qual que é a sequência correta, tá? Vamos ver aqui a 5. Tem uma charge que ela mostra que um planeta Terra, né? Ele está totalmente disforme, ele está totalmente estranho, né? E diz assim, bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. A ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência ao quê? Uma coisa que eu achei interessante, que foi tratado aqui, e que também foi uma matéria que vocês viram com certeza ano passado, é quando fala do eurocentrismo, ou da hegemonia da Europa. Ou seja, a Europa, você pode observar que a Europa já foi colocada no mapa, no centro do globo terrestre, já não foi à toa. Tudo isso tem um objetivo, né? Então, nós percebemos aí
Eu não estou dizendo que essa é a questão correta, mas vale ressaltar essa questão do eurocentrismo, porque nós sabemos que a cultura, na verdade, apesar de hoje ter os Estados Unidos que comanda, né, que é a grande maior potência do planeta, mas tudo aí, esse processo do capitalismo, processo das grandes navegações, do mercantilismo, todo esse processo aí que começou lá nas grandes navegações 1492, se não estou enganado, né? De lá para cá então começa todo esse desenvolvimento do capitalismo. O mundo deixa de ser um mundo feudal, um mundo de relações de troca, né? Que ele passa a ser um mundo comercial. A partir dali, isso tudo tem origem onde? Na Europa. Então vocês irão analisar aqui as 4 alternativas. Falam de globalização, fala da DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, e vocês vão ver o que tem a ver, o que quer dizer essa figura aqui, tá bom? Gente, então aqui na página 80 está encerrado a nossa abordagem aqui. Foi bastante superficial, mas espero ter ajudado vocês, tá? E lembrando, gente, nós, enquanto professores de geografia, não temos o objetivo de falar com vocês que a globalização é certa, que a globalização é errada, que o capitalismo é certo ou errado, que o socialismo é certo ou errado. Nós não temos a mínima intenção de passar para vocês que existe uma visão correta. Porque, do mesmo jeito que a moeda tem cara ou coroa, né, tem um lado e tem o outro, também a vida ela é feita de opostos, correto? É feita de opostos, é feita de polos, tem um polo positivo e negativo. Então, sempre em qualquer sistema que você for analisar, vai ter o ponto positivo e ter o ponto negativo. Então, não estamos aqui para falar que a globalização é boa, é excelente, ou que ela não presta, que ela é uma desgraça. Não, nós estamos aqui para passar para vocês a realidade, que existe 2 lados da moeda. E vocês vão interpretar isso, não somente apenas para concluírem atividades, mas para que possam ter uma visão de mundo, uma visão que a globalização existe, é inegável, não tem como você negar que existe esse processo da globalização, mas que ele traz as suas vantagens, porque o celular que você está usando agora, o notebook, o computador de mesa que você está usando agora, ele só está nas suas mãos graças à globalização, graças ao capitalismo, certo? Mas também vamos analisar o seguinte, que pelo processo de globalização, enquanto você tem o seu celular, o seu notebook, você tem um tênis de marca, você tem uma camisa de uma marca famosa, outras pessoas do outro lado do mundo, ou talvez muito próximo a gente mesmo, no nosso próprio país, na própria região, alguma região de Minas Gerais, tem pessoas que não têm acesso à internet, ao computador, ao celular, não têm acesso a tantas coisas que nós temos. Então, assim, por isso, vale sempre lembrar que existe o polo positivo e o polo negativo, o ponto que é vantajoso e também as desvantagens. Tá bom, gente? Então, fica assim. Essa foi a minha explicação. Espero ter ajudado vocês. Sou o professor Michel e na próxima semana teremos aí um outro vídeo explicativo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e fui!